bem, hoje iremos começar o nosso o sistema urinário. Temos dentro desse sistema os rins. Falaremos a respeito da sua localização, de sua topografia, de sua anatomia externa, anatomia interna. Depois iremos trabalhar os demais elementos que constituem o sistema urinário, as chamadas vias de condução da urina. Passaremos pelos ureteres, a bexiga urinária, que além de conduzir armazena a urina, e finalmente iremos trabalhar o segmento de uretra. Existem diferenças neste segmento, na uretra, em relação à uretra masculina e à uretra feminina, e nós iremos abordá-lo oportunamente. Dentro do sistema urinário, ainda se faz necessário uma análise da vascularização, da inervação dessas vísceras, e é isso que nós vamos tentar abordar a partir de agora. Tá? Então, espero que vocês, mais uma vez, estejam engajados e motivados dentro da nossa terceira unidade para a compreensão da anatomia geral desses elementos. Para o profissional da área de saúde, sobretudo ao profissional da enfermagem, a compreensão da anatomia do trato urinário, das vias de condução de urina é fundamental em virtude dos cateterismos vesicais, que muitas vezes se faz necessário durante a obstrução da via urinária. Então, aproveitem mais uma aula da nossa disciplina. Bom, inicialmente uma apresentação rápida das funções básicas do sistema. Excreção de produtos de degradação do metabolismo, feita através dos rins, na formação da urina. A regulação do equilíbrio hidroeletrolítico também é realizado pelo sistema urinário. Diversas substâncias, como íons H+, ou H-, são eliminados ou retidos no interior dos túbulos renais. Isso é importante para a regulação do equilíbrio hídrico no organismo. Regulação da pressão arterial, sem sombra de dúvida, um papel importantíssimo do rim. Regulação do equilíbrio ácido-básico, já falei dos íons H+, e OH-. Regulação da produção de eritrócitos. O rim é importante na produção de um hormônio que regula a síntese de células da linhagem vermelha do sangue. A regulação da produção de 1,25 de hidroxivitamina D, importante elemento na regulação da síntese dessa proteína, dessa vitamina, aliás. E temos também a síntese de glicose, uma via neoglicogênica que acontece no interior do parênquima renal. Então, essas funções são importantíssimas para a regulação da homeostasia corporal. O sistema é formado basicamente pelo rim, um par, esse órgão que tem a forma de um grão de feijão, mas não o tamanho, a forma lembra um grão de feijão. São pares no interior da cavidade abdominal, são órgãos retroperitoneais. Vocês recordam dos conceitos de retroperitônio. Desses órgãos partem dois canais, aqui aparece um na imagem, aqui estamos diante de um dos ureteres. Esse ureter termina no interior de uma bolsa muscular, músculo mucosa, no interior da cavidade pélvica, denominada bexiga urinária. E daí a urina, que é armazenada no interior da bexiga, ela mais tarde libera essa urina no interior de um canal que atravessa, no caso do homem, o interior do pênis para se abrir no meio externo. Esse canal recebe o nome de uretra. Na mulher, o canal da uretra vai atravessar apenas o diafragma urogenital para, em seguida, ser liberada no meio externo. Então, existe uma diferença básica no comprimento e na anatomia básica geral da uretra entre o homem e a mulher. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto. Notem aqui, mais uma vez, o rim, o ureter, a presença da bexiga urinária e aqui a presença do segmento de uretra. O rim, como eu já disse, ele está localizado no interior do abdômen. Eu tive que retirar o peritônio parietal aqui da imagem, para que vocês pudessem observar o rim,
peritônio parietal reveste a parede e cobre o rim anteriormente. Por isso que eu falei que o rim é um órgão retroperitoneal, pelo fato de ter apenas uma de suas faces, a face anterior revestida pelo peritônio parietal. Não é? Aqui está a sua posição em relação à veia cava, em relação à artéria aorta abdominal, a sua posição em relação ao músculo diafragma, e notem que acima, né, lá no polo superior de cada rim estão essas duas massas amareladas, que são as duas glândulas suprarrenais. Os ureteres emergindo aqui do interior do rim para terminar na vesícula, nessa bolsa muscular chamada de bexiga urinária. Então aqui notem o peritônio parietal, o que permitiu a gente classificar o rim como sendo um órgão retroperitoneal. Temos que rebater esse peritônio para poder expor o rim na sua íntegra, na sua superfície da face anterior. O duodeno também é retroperitoneal em grande parte, o pâncreas é um órgão retroperitoneal, assim como as glândulas suprarrenais também estão revestidas pelo peritônio. Aqui é uma imagem para mostrar mais uma vez essa organização do peritônio parietal, passando na superfície do rim, revestindo aqui o pâncreas, tá? E aí se refletindo depois sobre o estômago. Você já conhece essa organização peritoneal. Queria destacar que o rim apresenta um acesso, feito pelo dorso mais facilmente. Você rebate a pele e a gordura e uma camada muscular, você já está observando aqui o polo inferior do rim. É possível palpá-lo por esse espaço lombar lá no cadáver, é muito facilmente palpável nessa região lombar. Com apenas uma pequena incisão no dorso do cadáver, você consegue fazer a palpação do polo inferior do rim, logo abaixo aqui, acima da crista ilíaca, e logo abaixo também da última costela flutuante. Aqui eu queria que vocês observassem numa secção transversal essa organização do peritônio parietal e veja que o rim ele é revestido por um tecido conjuntivo, que eu estou contornando aqui com um apontador. Esse tecido recebe o nome de cápsula renal. Então essa cápsula renal ela é separada do rim por uma outra membrana denominada de fáscia renal. Note que entre a fáscia e a cápsula existe um espaço denominado de espaço perirrenal. Então o espaço perirrenal é preenchido por uma gordura denominada de gordura perirrenal. Tá? Em casos, por exemplo, de desnutrição, em que essa gordura ela tende a desaparecer do espaço perirrenal, o indivíduo normalmente vai apresentar um quadro denominado de nefroptose. Sem essa gordura, o rim tende a se deslocar no sentido inferior. Vou voltar aqui a imagem para vocês observarem comigo. Então, o rim ele está preso à parede, por essas membranas, por essa fáscia, e se a gordura que envolve o rim desaparecer, o rim tende a cair em direção à pelve. Esse quadro é denominado de nefroptose. E durante a descida, o ureter, que está aqui, pode sofrer torção e ao ser girado em torno de seu próprio eixo, pode dificultar a passagem de urina para o interior da bexiga urinária. Bom, então como é que os rins estão organizados na sua anatomia externa? Então aqui eu estou diante de um rim isolado e percebam que eu estou olhando o rim pela face anterior, consequentemente aqui a face que não aparece aqui na imagem é a face posterior. Essas duas faces, elas se unem formando aqui um contorno, a borda lateral do rim, e também se unem formando a borda medial do rim. Tá? Aqui está o polo superior do rim e aqui aparece o polo inferior do rim. O polo superior normalmente é mais abaulado, é mais arredondado, o polo inferior é mais
pontiagudo, né, em relação ao superior. Esse polo superior ele serve de base para a glândula suprarrenal que está aqui alojada nessa porção do rim. Na face medial do rim, na borda medial do rim, aliás, existe uma reentrância, uma depressão, uma que nós chamamos em anatomia de chanfradura na borda medial, que serve de região para a entrada e saída dos elementos nobres. Lembre como nós fizemos isso lá no pulmão, fizemos a mesma coisa no fígado. Essa região por onde penetram e por onde saem os elementos nobres, nós demos o nome de hilo. Então aqui eu estou diante do hilo renal. E o conjunto dos elementos que formam, que penetram e que saem por esse hilo, né, por essa região, recebe a denominação de pedículo renal. Então quem é que forma o pedículo renal? A artéria renal, em vermelho, a veia renal, marcada aqui em azul, e por último o ureter, que está aqui representado. Esses elementos são mais facilmente visíveis na peça, mas lembrem que além deles, para a formação desse pedículo também existe um segmento, né, de vasos linfáticos, que está aí penetrando no interior, saindo do interior do rim, e temos também a presença de nervos renais, né, do simpático, do parasimpático, que estão penetrando pelo segmento de hilo renal. Então essa é a anatomia externa do órgão. Fizemos uma secção, né, do rim no sentido coronal, e você observe o rim, que ele tem uma camada externa, que nós vamos denominar de córtex renal, né? É a casca do rim, córtex significa casca, e aqui está o córtex renal. Vejam que a parte mais profunda, né, o miolo é a parte mais profunda, é o que nós chamamos de medula, né? Então miolo vem do latim, né, derivado de medula, então aqui está a medula renal. Vejam que o córtex se projeta para o interior da medula, formando o que nós denominamos de colunas renais. E as colunas renais dividem a medula em elementos de formato triangular, denominados de pirâmides renais. Então aqui estão as pirâmides renais, aqui estão as colunas renais. Esses dois elementos fazem parte da medula renal. Mas de onde se originam as colunas? As colunas, macroscopicamente, são projeções do córtex renal para o interior da medula. Agora analisem comigo as pirâmides renais. Vejam, cada pirâmide tem um ápice que está voltado para a região do hilo. Lembrem que o hilo é aquela área que nós descrevemos agora há pouco, por onde penetram e saem os elementos nobres do órgão. Os ápices, né, das pirâmides estão apontando para esse elemento, com exceção dessa pirâmide um pouco mais superior, mas as demais apontam para o segmento de hilo renal, enquanto que a base aponta para o córtex renal. Vejam que o ápice de cada pirâmide tem a forma arredondada, né? Arredondada, e isso dá-se o nome de papila renal. Cada papila renal é abraçada por um conjunto tubular que recebe o nome de cálice renal menor. Os cálices renais menores se unem para a formação de um cálice renal maior. Os cálices renais maiores se unem para a formação da parte mais dilatada do ureter, que recebe o nome de pelve renal. Então, o que é a pelve renal? É a parte mais dilatada do ureter. Como é que ela se formou, professor? Se formou pela junção dos cálices renais maiores. E os cálices maiores se formaram de onde? Se formaram pela união dos cálices renais menores. E esses cálices renais menores estão abraçando o ápice da pirâmide, que nós demos o nome de papila renal.
Então, a urina que é produzida no interior do rim pelos néfrons, na parte lá microscópica, que vocês vão se aprofundar na histologia, esses elementos os dutos terminais, né? Os dutos coletores, os túbulos coletores dos néfrons terminam na papila renal e a urina extravasa pelo cálice renal menor para depois ser conduzida ao maior e depois até o interior da pelve renal. Então aqui o néfron, notem, 2 tipos de néfrons, vocês vão estudar em fisiologia essas diferenças, né? Que a posição desses néfrons no córtex levam a diferenças funcionais. Os néfrons corticais, os justamedulares têm papéis diferenciados na formação de urina. Mas todos eles têm uma cápsula, todos eles têm um túbulo contorcido proximal, todos eles têm uma alça de Henle, todos eles têm um túbulo contorcido distal e esse drena o seu conteúdo para o interior de um túbulo coletor e esse túbulo coletor se abre, no ápice da pirâmide, lá na papila renal, tá bom? Então a formação de urina acontece ao longo do trajeto do fluxo, ao longo do túbulo do néfron. E à medida em que ele trafega pelo interior desses canais, a urina vai se formando, aquilo que é essencial retorna para os capilares sanguíneos que envolvem o néfron, e aquilo que não é mais essencial vai ser eliminado através da urina. Aqui a irrigação do rim, queria destacar para vocês as 2 artérias renais, notem, a esquerda e a direita é um pouco mais comprida em relação à direita, é um pouco mais comprida em relação à esquerda. Vejam que as artérias renais penetram no hilo e em seguida dão seus ramos, finais, os seus ramos segmentares, o rim apresenta seus segmentos, que recebe cada segmento as suas artérias. Essas artérias segmentares, elas vão caminhar em direção ao córtex, e à medida em que penetram no interior do córtex, essas artérias vão se transformando em arteríolas, as artérias segmentares dão as arqueadas, por sua vez, as interlobulares, e depois, em nível de arteríola, a arteríola aferente chega à cápsula de Bowman, formando uma grande rede capilar, na cápsula de Bowman, o glomérulo, e desse glomérulo parte uma arteríola eferente. Daqui, uma grande rede vascular envolve o túbulo renal. Vejam aqui o túbulo renal envolvido por essa rede capilar, e no final, todo esse conteúdo que foi absorvido de volta do interior dos túbulos renais retorna para os capilares sanguíneos, para a rede capilar, que depois continua com o nome de veia arqueada, veia interlobular, e depois vocês vão ver que vai retornar para a nossa querida veia renal. Então, o sangue que penetrou pela artéria passou por um processo denominado de filtração, reabsorção no interior dos rins e, finalmente, o sangue retorna pelas veias renais de volta para a veia cava inferior. Então, esse é um processo que vocês vão se aprofundar na disciplina de fisiologia. Nós não teremos tempo aqui de aprofundar o processo de filtração, o processo relativo à reabsorção que ocorre no interior dos capilares dos néfrons. Tá? Mas vejam aqui a artéria renal direita e a veia renal esquerda e a veia renal direita. E aí tem um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês nesse slide, que é o seguinte: vejam como a veia renal esquerda é envolvida pela artéria mesentérica superior. Vejam que a artéria mesentérica superior, ela descreve um ângulo, um ângulo de mais ou menos 45 graus ao emergir da artéria, e a veia renal passa logo abaixo desse segmento da artéria, drenando sangue do interior do rim. Então, e quem é que chega no interior da nossa querida veia renal esquerda? A veia testicular,
né, que vem drenando sangue lá do testículo esquerdo. Isso é uma relação anatômica importante. Né? Vejam aqui nessa imagem, ó, um aneurisma na artéria mesentérica superior, consequentemente ocorre, não é, a compressão da veia renal, e isso leva a um acúmulo de sangue tanto no interior do rim como no interior do testículo, tá certo? E é possível que você observe, né, em determinados exames de imagem, o acúmulo de sangue, de líquidos no interior do testículo, num quadro clínico denominado de varicocele. Então, vocês, quando estiverem estudando a vascularização renal, atentem para essa relação da veia renal com a artéria mesentérica superior. Clinicamente, isso tem relevância para pessoal da área da saúde. A inervação do rim acontece, não é, pelos plexos mesentéricos, não é, que penetram aqui a inervação simpática, penetrando, os elementos parasimpáticos vêm também e penetram no interior do rim para a regulação da atividade renal. O ureter, que sai do interior do rim, nós já vimos a sua formação, ele é dividido em 3 partes. Eu queria destacar para vocês essas 3 porções aqui. A primeira parte, né, que eu vou observar, recebe a denominação de porção abdominal. Então, a porção abdominal, né, ela vem caminhando, ó, do interior do rim, depois da pelve renal, passa, né, se tangenciando a parede do abdômen, a musculatura da parede posterior do abdômen, e em seguida, né, aí só caminha por cima dos vasos mesentéricos, aliás, dos vasos ilíacos comuns, né, nesse nível, e penetra na cavidade pélvica. Aqui o ureter recebe a denominação de ureter pélvico, e a transição de um para outro, né, é exatamente aqui em cima dos vasos ilíacos. Tem uma outra parte do ureter, além da porção abdominal e da porção que nós estamos chamando de porção pélvica, que penetra na bexiga urinária e recebe a denominação, aqui a parede da bexiga urinária, aqui é o ureter chegando, veja. Então essa parte do ureter que penetrou na parede da bexiga urinária recebe a denominação de porção intramural do ureter. Quero voltar aqui a figura e destacar para vocês, na pelve feminina, a passagem do ureter por cima dos vasos ilíacos externos, olha aqui eles, e aí esse ureter vai caminhar no sentido de buscar a bexiga urinária que na pelve é anterior ao útero. E ao passar em direção à bexiga urinária, o ureter ele cruza a artéria uterina. Então é uma relação topográfica importante, sobretudo para o cirurgião que vai tratar de uma esterectomia, da remoção do útero da cavidade, no cuidado de ligar esse vaso e evitar a laqueadura do ureter ou lesão do ureter. É um quadro complicado se isso acontecer, por isso a atenção do cirurgião na passagem do ureter quando está fazendo a laqueadura do vaso uterino, que é ramo da artéria ilíaca interna no interior da pelve. Bem, antes de começarmos a traçar a anatomia geral da bexiga urinária, eu queria que vocês atentassem para uma secção parassagital de uma pelve masculina, não é? Vemos aqui uma vista lateral, temos que remover o osso do quadril, rebater grande parte da massa muscular que formava aqui a região glútea, para expor o interior da pelve para vocês. Note o peritônio parietal descendo pela parede anterior do abdômen, refletindo-se sobre a bexiga urinária na pelve masculina e depois entrando e se aprofundando nessa pelve para depois refletir-se sobre a parede anterior do reto. Notem a presença, portanto, de uma escavação, entre a bexiga urinária e o reto, denominada escavação retovesical. Então, na pelve masculina, nós temos essa
organização entre a bexiga urinária e o reto, o peritônio, né, gerando essa escavação que nós denominamos de escavação vesículo-retal ou reto-vesical, mais comumente chamada assim. Bexiga urinária representada, né, nessa imagem, uma vista lateral, e aqui logo abaixo da bexiga urinária está o segmento de próstata. Tá? Então aqui está a próstata, a vesícula seminal, órgãos que pertencem ao aparelho genital masculino e que serão abordados no momento oportuno. Aqui uma outra vista, né, agora sim de uma secção sagital, no plano mediano de uma pelve feminina. Observem aqui o peritônio parietal revestindo superiormente a bexiga urinária na pelve feminina. Depois ele se reflete sobre o útero e em seguida, né, passa por cima do fundo do útero e desce na face posterior do útero para então caminhar, né, em direção inferior e depois refletir-se sobre a parede anterior do reto. Nesse sentido, o peritônio permite a formação de duas escavações. A escavação chamada de vesícula uterina e uma outra escavação posterior ao útero e anteriormente ao reto, denominada de escavação reto-uterina. Essas duas escavações caracterizam a pelve feminina, né, numa vista como essa, numa vista sagital. Olha o segmento de reto, seccionado, né, no plano mediano. Percebam o útero e o corpo do útero seccionados, com a cavidade uterina representada. O segmento de canal vaginal, que vai se abrir na genitália externa, né, a vagina se abrindo no ósteo vaginal. E aqui está o segmento de bexiga urinária, né, a cavidade da bexiga urinária feminina, com o segmento aqui, canal, né, para passagem de urina até o meio externo, que é a uretra feminina. Nessa imagem na pelve masculina, nós não temos como observar o canal porque a secção, né, foi parassagital, não foi no plano mediano, e portanto o canal não está aberto, o pênis ainda está íntegro e para visualização da uretra masculina precisaria seccionar no plano mediano. Uma vista posterior do segmento de bexiga urinária, a cúpula, né, da bexiga urinária e o corpo da bexiga urinária, e a base da bexiga urinária repousa sobre a próstata. Uma vista posterior é possível perceber a presença das vesículas seminais e dos ductos deferentes, que são órgãos do aparelho genital masculino, servem para o transporte de espermatozoides, né? Os dois ductos deferentes. Enquanto que a vesícula seminal produz secreção, né, para permitir um melhor fluxo dos espermatozoides e a nutrição dos espermatozoides no interior da via genital. Aqui você observe os dois ureteres seccionados, eles estão chegando, trazendo urina do interior do rim, e em seguida esses ureteres atravessam a parede da bexiga urinária para se abrir, né, na face anterior. Então aqui, numa vista interna, né, eu tive que abrir a parede anterior da bexiga urinária, e aí vocês percebam a presença dos dois ósteos, denominados de ósteos uretéricos. Entre os dois ósteos uretéricos, uma prega, denominada de prega interuretérica, ó, observem, e aqui está aberto um outro ósteo, denominado de ósteo interno da uretra. Esse ósteo leva ao interior da uretra masculina, que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas vejam que entre os dois ósteos uretéricos, por onde a urina chega, e o ósteo uretral interno da uretra, por onde a urina sai, existe uma elevação da mucosa numa área definida pelo nome de trígono vesical ou trígono da bexiga urinária. Essa é a anatomia interna da bexiga urinária. Para descrever a uretra feminina, né, que está a bexiga urinária, está aqui os dois ósteos uretéricos, está aqui o ósteo interno da uretra, e a uretra feminina passando, né, apresenta mais ou menos cerca de 5 centímetros, ela não tem que caminhar por dentro de nenhum órgão específico, como a uretra masculina, que caminha pelo pênis. Aqui nós temos uma uretra que rapidamente, né, a urina, quando sai da bexiga urinária, rapidamente ela extravasa no ósteo externo da uretra, lá na genitália externa feminina. Nós vamos descrever um pouco mais essa relação, né, da uretra feminina com a genitália quando estivermos estudando o sistema genital feminino. Voltando
a uretra masculina, queria que vocês observassem comigo que ela é dividida em 3 partes. Uma primeira porção da uretra masculina atravessa o interior da próstata e é chamada de uretra prostática. Depois, a uretra atravessa o músculo, né, perineal, e aí nós vamos denominar de uretra membranosa. E por fim, a uretra masculina atravessa o interior do corpo esponjoso do pênis, e recebe o nome de uretra esponjosa ou uretra peniana. No final, existe um ósteo, não é, na glândula do pênis, denominado de ósteo externo da uretra, que permite assim a saída de urina até o meio externo. Ao longo do trajeto, a uretra masculina apresenta, né, uma série de acidentes anatômicos. Primeiro, o comprimento médio de uma uretra masculina é de 20 a 21 centímetros, né, somando o comprimento da uretra prostática, da uretra peniana com as demais porções da uretra, cerca de 21 centímetros. Na porção prostática, nós temos uma dilatação chamada de colículo seminal. Vamos estudar melhor quando estivermos estudando o genital masculino. Vejam aqui a presença na região mais distal da uretra masculina, uma dilatação chamada de fossa navicular, né, da uretra masculina. E é interessante perceber que para fazer essa visualização eu tive que seccionar os 2 corpos cavernosos do pênis para poder fazer essa abordagem. Aqui numa secção sagital, vejam a presença da uretra prostática, observem a uretra membranosa que perfura o músculo perineal e, por fim, a uretra peniana, que vai se abrir lá no ósteo externo da uretra. Aqui a uretra prostática e aquela dilatação que eu chamei a atenção de vocês, o colículo seminal. É interessante perceber um ósteo superior, que dá-se o nome de utrículo prostático, e dois pequenos orifícios que, na verdade, fazem parte da via genital. Por aqui emergem espermatozoides para o interior, da uretra. Então, no momento da ejaculação, espermatozoides atravessam esses 2 canais e são ósteos dos ductos ejaculatórios. Vamos estudá-los também quando estivermos estudando a via genital masculina. E aqui, o interior da uretra prostática, a uretra membranosa e o início da uretra esponjosa. Percebam, imerso no interior da massa muscular, 2 pequenas glândulas arredondadas, chamadas glândulas bulbo-uretrais, que produzem uma secreção, e essa secreção é lançada no interior da uretra, nesses 2 ósteos, tá? E essa secreção serve para a lubrificação do canal da uretra no momento da passagem, antes do momento da passagem dos espermatozoides. Então, essa lubrificação é importante porque elimina a acidez da urina, que é deixada no interior da uretra, e ao mesmo tempo lubrifica o canal, evitando assim a morte dos espermatozoides, no interior do canal. Bem, turma, eu, no final da aula, gosto sempre de fazer essa abordagem tridimensional, das estruturas que nós acabamos de estudar, para facilitar a compreensão de vocês da posição e das relações dessas estruturas. Então eu tenho aqui, tenho várias estruturas, na verdade, nessa imagem, mas eu vou destacar o nosso sistema urinário, que é o tema da nossa aula. Então notem a presença dos 2 rins, vejam a saída dos 2 ureteres. Eu falei para vocês que os ureteres eles vão ter uma parte chamada de abdominal, depois eles cruzam os vasos ilíacos externos, em seguida passam a se chamar de porção pélvica do ureter. Então essa porção pélvica vai penetrar posteriormente, a bexiga urinária, pode observar aqui, penetrar posteriormente a bexiga urinária,
e depois se abrir no interior da bexiga urinária. Vocês já conhecem, né, já viram comigo, já estudaram nos slides anteriores. Eu vou fazer aqui a retirada de alguns desses elementos, né? Vamos tirar aqui os elementos venosos inicialmente, tá? Retirar a veia, cava e as suas tributárias. Vamos também aproveitar para remover as artérias, né? Deixar apenas os elementos do sistema urinário em si. Vamos também remover a inervação, formação desse plexo lombosacral, e vamos aqui observar como é que está a pelve, né? Então, eu fiz essa remoção para clarear um pouco mais a visão das estruturas que nos interessam aqui. Na aula de genital masculino, nós vamos dissecar, né, o segmento de genital externa, vamos estudar essas camadas que formam o saco escrotal, o pênis, e estudar um pouco da anatomia desses órgãos. Mas o que me interessa aqui é o sistema urinário, e portanto está aqui o segmento de ureter, penetrando no interior da pelve, para depois, né, se abrir lá posteriormente a bexiga urinária. Vou fazer um giro aqui, né, para que a gente possa dissecar, remover, na verdade, esses elementos que estão aqui formando, não é, o assoalho pélvico. Vamos removê-los, né, a musculatura inferior do assoalho pélvico, né, a musculatura que aqui está representada. Vamos remover os elementos musculares, todos eles, e vamos abrindo aqui, deixando a base óssea, né, para a gente estudar. Os elementos de conectividade, os ligamentos também, vamos remover todos eles aqui do segmento. Vamos deixar apenas a parte óssea, né, que nos interessa. Vejam vocês que a bexiga urinária, ela agora numa vista inferior, né, vocês podem observar aqui comigo, numa vista inferior, vocês têm a noção da distribuição. Ali estão os dois ureteres, ó, chegando, né, na face posterior da bexiga urinária. Professor, e esse canal que aparece aqui chegando posteriormente também é bexiga urinária? Isso faz parte da via genital, são os dois ductos deferentes que pinçam o ureter, né, para depois mergulhar no interior do parênquima prostático. Então aqui está essa relação importante, não é, no interior da cavidade pélvica, tá bom? Bom, eu vou agora mostrar para vocês, vamos remover aqui todos os elementos esqueléticos e vamos deixar apenas os elementos que fazem parte da via urinária. Vamos aqui dissecar para vocês também o segmento aqui de pênis. Vamos abrir, né, todos esses elementos que estão aqui presentes no pênis e deixar apenas o segmento de uretra. Vamos abrir, né, a uretra, a parede da uretra, para mostrar aqui o canal da uretra. Vamos abrir também o segmento aqui de próstata, né, para vocês, e vamos abrir também a parede da bexiga urinária. Tá bom? Então aqui numa vista posterior, né, estamos abrindo aqui o segmento de bexiga urinária, para que vocês possam também observar o ósteo interno da uretra, a uretra prostática, a uretra membranosa, e aqui aparecendo, né, o segmento de uretra peniana ou uretra esponjosa. Então notem que a uretra ela vai atravessando o espaço, né, até se abrir lá na glande do pênis. Vou também remover aqui uma parte aqui da glande, para que vocês observem que no segmento de glande, uma dilatação que nós chamamos de fossa navicular, no término da uretra peniana. E se abrindo lá está o ósteo externo da uretra. Então aí, um pouco da anatomia, não é, do órgão. Eu falei, quando eu descrevi o interior da uretra prostática, a presença de um canal,
né, que era o ducto ejaculatório, por onde os espermatozoides emergiam no interior da uretra prostática. Esse ducto ejaculatório nada mais é do que a junção do ducto deferente, né, com o ducto excretor da vesícula seminal. E aqui os espermatozoides são eliminados no interior da uretra prostática para em seguida caminhar no interior dos demais segmentos da uretra. Então, na aula de genital masculino, faremos uma descrição um pouco mais detalhada, né, do trajeto que um espermatozoide segue até ser eliminado também no momento da ejaculação lá no ósteo externo da uretra. Então, a uretra masculina, ela tem essa característica, tá, de apresentar-se muito mais tortuosa, tem um comprimento maior em relação à uretra feminina, tá? E funcionalmente, além de conduzir urina, ela também é responsável pela condução de espermatozoides no interior do ósseo. A analisar agora a pelve feminina, né? Tentarmos identificar aqui um pouco da anatomia da condução da urina, né? Pela bexiga urinária até a uretra externa. Então aqui a pelve, numa vista tridimensional, vocês podem observar a veia cava, a artéria aorta, o segmento final lá do intestino grosso, né, representado, tá? Numa vista mais profunda, né, eu vou abrir daqui a pouco, vocês vão ver lá na pelve mesmo o útero e a bexiga urinária revestidos lá pelo peritônio. Então vamos começar a fazer a remoção desses elementos, né, do tegmento, da gordura. Vamos remover os segmentos musculares, começar a remover músculos aqui da peça, né? Vamos remover as veias que estão aí presentes na pelve. Vamos remover os segmentos de artérias e sua distribuição arterial. Já vão aparecendo os elementos do linfático, né? Que também precisamos remover aí em verde. E vamos aos elementos conectivos. Aliás, vamos remover o sistema nervoso e vamos aos elementos conectivos que estão associados à pelve. Então aqui nós temos uma vista tridimensional, né, da pelve, ligamentos que nós comentamos na aula, lembro lá do locomotor, lá no início do ano, quando nós falamos no ligamento sacrotuberal, sacroespinal, né, que foi comentado, olho reto e a presença da abertura anal. Observem comigo agora a presença do ósteo externo da uretra se abrindo na genitália externa, e esse outro ósteo é o ósteo da vagina. Então, o ósteo denominado de ósteo externo da uretra, superiormente, aqui é a urina, e aqui o ósteo da vagina, inferiormente. Na aula de genital feminino, nós iremos aprofundar um pouco mais a nossa análise. Aqui na vista superior, ó, notem aqui a bexiga urinária, o fundo do útero e o reto, né, na parte posterior. Escavação que nós chamamos de útero vesical e a escavação que nós chamamos de escavação reto-uterina. Tá? Não sei se colocando aqui os segmentos, né, faciais, né, nos aparecer esses elementos. O segmento de peritônio parietal, né, representado aqui na imagem. Vamos também tirar um pouco desse peritônio parietal e aí sim a escavação chamada de útero vesical, anteriormente, ó, aqui está ela, e posteriormente, onde eu vou abordar, por trás do útero e anteriormente ao segmento de reto, está a escavação reto-uterina. Então, esses elementos são importantes porque em algumas situações de infecção na cavidade, o acúmulo de líquidos provocado pela inflamação, dependendo da posição bípede, né, que o indivíduo se encontra, ou deitado, em decúbito, dorsal, ventral, lateral, o acúmulo de líquidos e secreções pode vir parar aqui na pelve em exames de imagem, isso pode ter a sua identificação facilitada. Pois muito bem, vamos remover esses elementos. Vamos deixar mais uma vez apenas os segmentos de nosso interesse e aí eu vou
remover os elementos do aparelho genital, né? Aliás, o segmento aqui de digestório, vamos remover o sistema digestório aqui da imagem, e aí vamos analisar numa vista posterior, né, a uretra feminina. Então, aqui está a bexiga urinária e aqui está o segmento de uretra feminina. Aqui é canal vaginal, né, e ambos se abrem, ó, observem, ambos se abrem na genitália externa. Então, canal vaginal, o ósteo da vagina, e aqui acima dele está a presença do ósteo externo da uretra. Vou mais uma vez girar, contornar, e vocês observem lá, ó, a presença do canal da uretra, né? Aí, e a presença do canal vaginal logo posteriormente ao canal da uretra. Então, aí a vagina posterior e aqui está a uretra anteriormente a ela. Essa é uma importante relação que o aluno da enfermagem, né, precisa ter em mente quando estuda o interior da pelve, quando está estudando o sistema urogenital. Então, aí para vocês, né, importante visão tridimensional das estruturas que compõem a pelve feminina.